Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao primeiro CCN Jornal de 2023, a partir da emblemática Casa do Dr. Afonso, que a autarquia pretende requalificar em breve. Para nos acompanhar nesta emissão, convidámos o Presidente da Câmara Municipal, Jorge Alves Custódio, para percebermos de que forma é que o Executivo tenciona enfrentar os desafios de um ano que se perspectiva exigente e de alguma incerteza à escala global. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Iniciamos, de facto, um ano de grande incerteza, com um conjunto de fatores externos, como a guerra e a inflação, que estão a ter um forte impacto tanto na economia como nas pessoas. Neste cenário, a Câmara Municipal apresenta um dos maiores orçamentos de sempre, rondando os 19 milhões de euros. Como é que explica este valor? Muito boa tarde. Antes de mais, aproveito também para lhe desejar a si e a todos os pampilhosenses um excelente ano novo, repleto de saúde, de paz, que também tanto é preciso neste momento, e portanto que seja um ano profícuo para todos, dentro da medida do possível. Depois, e no encontro da sua pergunta, de facto, como ainda há pouco tempo o Sr. Presidente da República assim o disse, de facto percebemos que este 2023 pode ser um ano decisivo. E a Pampilhosa, obviamente, não será exceção neste todo nacional que é Portugal. De facto, a intenção do Executivo, durante o ano 2023, lançar um orçamento que eu diria que está muito assente em três pilares antes de ir ao pormenor. Primeiro, pela transparência, porque acho que é uma das questões que nós mais temos feito, enfim, algum finco, é precisamente dar conta a todos os pampilhosenses de tudo o que vamos fazendo, de todas as nossas contas, e por isso é cada vez mais as publicitamos, as divulgamos, até através destes canais e das redes sociais, precisamente para dar conta do que é a realidade da Pampilhosa. Depois, rigor. Porque de facto só podemos ter um orçamento desta ordem de grandeza se de facto formos rigorosos com as contas, nomeadamente com as despesas, com o dia-a-dia da Câmara Municipal, porque só assim poderemos conseguir de facto ter um maior volume de financeiro para podermos alocar de facto ao que nós pretendemos. E por último, um orçamento solidário que num ano que se prevê adverso, que se prevê diferente, temos que ter como prioridade estar junto das nossas pessoas, estar junto dos pampilhosenses para podermos ir acudindo dentro da medida do possível e dentro do que legalmente é possível. Feito este preâmbulo, enfim, indo agora de facto mais ao pormenor do que é o orçamento, eu permita-me dividir em duas partes. O que é a receita da Câmara Municipal para o orçamento e, por outro lado, a parte da despesa. Eu não posso deixar de referir que, precisamente na questão solidária que este orçamento pretende ser, já está a começar a ser a partir do primeiro dia da sua execução. De facto, para a maior parte dos cidadãos isso pode passar ao lado, mas em termos de contas é importantíssimo e também julgo que é importante todos os pampilhosenses saberem. É que com a aprovação deste orçamento da Câmara para 2023, na verdade nós estamos a dizer, o município, o Executivo, está a dizer que vai prescindir de arrecadar cerca de €500 mil em impostos diretos que podíamos ter e, na verdade, estamos a abdicar desses impostos, ou seja, leia-se, é €500 mil que, à partida, já ficam no bolso das pessoas. Recordo, por exemplo, que o IMI, apesar de todos acharem que já é normal termos o IMI na taxa mínima, que é o 0,3%, se estivéssemos no 0,45%, que é o que muitos municípios cobram precisamente para ir buscar alguma receita, significaria que íamos buscar mais cerca de €180 mil. Depois estamos a falar, por exemplo, que vamos este ano abdicar da receita dos 5% de IRS, que também é dinheiro que vai ficar no bolso dos pampilhosenses, e só nesta medida temos a falar em aproximadamente outros €100 mil. Se a isso lhe somarmos a isenção, a redução, perdão, de 30% no IMI das indústrias que estão afetadas, das indústrias afetadas, temos a falar numa redução de 30% do IMI e, portanto, enfim, também de uns milhares de euros.
Por último, se estivermos a falar da questão que já há muitos anos a Câmara Municipal não aplica a derrama sobre muitas das nossas empresas, precisamente para fazer com que mais dinheiro fique nas empresas, tudo isto somado significa que, na verdade, poderíamos não ter um orçamento de 19 milhões, mas poderíamos ter um orçamento de 19 milhões e meio ou perto de 20 milhões de euros. E, portanto, acho também importante as pessoas perceberem que, ainda que não sintam verdadeiramente, de um modo direto, este ato administrativo, é importante as pessoas perceberem que, comparativamente com outros municípios da região, do país, na verdade, os pampilhosenses, fruto desta nossa decisão, estão a ficar com mais dinheiro no bolso comparativamente aos restantes. Por outro lado, ainda na parte da receita, obviamente que, sendo a Pampilhosa da Serra um concelho do interior, temos que nos reinventar onde podemos conseguir ir buscar dinheiro. Já há muitos anos que a Pampilhosa o tem feito, este ano não será exceção, espero eu, e fruto da nossa condição financeira, e repito que nós não somos uma Câmara rica, é uma rica Câmara, porque na verdade temos sempre as nossas contas em dia, mas fruto desta posição financeira que a Câmara tem, possibilita-nos podermos candidatar a uma série de investimentos, quer no âmbito do PRR, quer no âmbito do plano do PRPI, do 2030 e ainda do 2020, do atual quadro 2020 que termina este ano. São 4 mecanismos de financiamento que a Câmara Municipal tem, obviamente, uma série de projetos prontinhos a candidatar. E, portanto, quando há um ano atrás fizemos um forte investimento precisamente em dotar a Câmara Municipal de projetos, era precisamente para este momento, para podermos ter projetos em mão, para que assim que essas candidaturas sejam abertas, podemos estar na fila da frente, digamos assim, para podermos candidatar esses projetos. Pode-nos falar só de um ou de outro projeto? Com certeza, até porque acho que faz a diferença, sem dúvida. Porque são, alguns deles são projetos volumosos. Começamos pelo sítio precisamente onde estamos. E agora já entrando então no capítulo da despesa. Este edifício, a atual Casa do Dr. Afonso, como é denominada, temos o projeto pronto para arrancar, precisamente para transformar num espaço de coworking, para tentar e lutar para que consigamos ter aqui mais empresas de serviços, sobretudo nas áreas aeroespaciais, porque a Pampilhosa tem condições de exceção para conseguir cativar empresas dessas. Portanto, no fundo, é dotar todo este edifício de estrutura para podermos receber mais empresas, que são empresas digitais. Hoje em dia também é preciso, deixe-me aqui abrir o parênteses, é preciso perceber que hoje há um novo mercado de empresas, que são empresas digitais, os tais nómadas digitais, que não precisam de grandes fábricas nem grandes indústrias, mas que na totalidade, todos somados, acabam por criar alguns postos de trabalho. Sei que não é um caminho fácil, mas é esse que temos que fazer. E, portanto, este é claramente um dos projetos onde queremos fazer uma aposta forte. O outro, ainda aqui na Vila, tem a ver com a requalificação do Cabecinho. É um projeto que já o chegámos a candidatar, entretanto não teve financiamento, mas tal é a importância dele, que vamos avançar com ele de uma maneira ou de outra e, portanto, é uma obra que, espero eu, se os empreiteiros assim concorrerem, que ainda este ano, finalmente, seja lançada. Outra grande obra tem a ver com a nova ponte sobre o Rio Unhais, portanto, da alternativa à Rua do Pombal, que é uma rua que está a oferecer perigos diversos e graves e que é nossa obrigação prevermos ou cautelarmos maiores acidentes, que esperamos que obviamente não aconteçam, e portanto para isso é preciso arranjarmos uma alternativa, nomeadamente esta construção de um viaduto e de um aqueduto novo, e que vai dar completamente uma diferenciação paisagística no centro da vila, não tenho dúvida disso. Se a isso lhe somarmos o atual pavilhão, que já começou a sua construção na Portela de Unhais, na zona industrial da Portela de Unhais, precisamente para tentarmos captar uma empresa na área das confecções. Se lhe somarmos ainda investimentos, não por força direta da Câmara, mas com intervenção indireta da Câmara através da APINA, com investimentos no saneamento na Amoreira e em Pessegueiro. E se ainda acima disso lhe somarmos o valor que a Câmara Municipal ainda assim vai ter como participar na requalificação da Nacional 344, como reparou,
só em meia dúzia de projetos, e parece tão pouco, mas temos a falar claramente de um grande volume. Obviamente que, como eu disse, esta questão do orçamento solidário é precisamente para dar este enfoque que, sendo certo que temos um ano pela frente expectante no que diz respeito à realização de obras, não podemos deixar de olhar para as pessoas e, portanto, é esse também o nosso desígnio e é isso que eu espero que consigamos fazer com este orçamento. Muito bem. A autarquia decidiu alocar €500 mil a 2 regulamentos, especificamente o Regulamento de Apoio ao Empreendedorismo e o Regulamento de Incentivo à Recuperação do Edificado, que entraram em vigor já agora no dia 1 de janeiro. Acredita que estes 2 mecanismos podem ser diferenciadores? Eu não sei se serão suficientemente diferenciadores. Sei que o caminho faz andando e este é mais uma etapa do caminho. Permita-me dividir também por 2 assuntos, porque sendo significativos para o orçamento da Câmara, são de facto setores diferentes. Um tem a ver realmente com o Regulamento de Apoio ao Edificado, que é precisamente darmos uma ferramenta extraordinária a todos os municípios, residentes ou não residentes, para poderem recuperar as fachadas das suas casas. Deixe-me recordar que após os incêndios não houve tantas recuperações como acho que desejaríamos e, portanto, percebendo que as pessoas, todas as famílias também têm dificuldades financeiras, o que a Câmara quis fazer com este regulamento foi dotar e ajudar as pessoas, quase como que um parceiro, a ajudar as pessoas na reconstrução dessas casas. Não só das que arderam, mas de todas as outras. Este regulamento, recordo que é aberto a todas as aldeias do concelho inteiro. E que, no fundo, apoiamos não só a recuperação das coberturas, fachadas e caixilharias, portanto, janelas, portas, etc. Julgo que já foi divulgado os montantes que a Câmara Municipal tem afeto a este regulamento, mas é claramente uma ferramenta que eu acho que todos os pampilhosenses deviam aproveitar. O valor é limitado, porque para este regulamento temos por ano 250 mil euros, o que à nossa dimensão, sinceramente, já é significativo, mas tendo em conta que este valor é limitado e que vai ser repetido todos os anos a seguir, o que eu aconselho todas as pessoas é que, de facto, façam a candidatura previamente, antes de avançarem com a obra, para poder saber se realmente é financiado ou não. Por outro lado, o Regulamento de Apoio ao Empreendedorismo, numa vertente completamente diferente do que é o edificado, tem muito a ver com o que nós pretendemos de captar pessoas para o território e, por outro lado, ajudar os que já permanecem e os que já estão no território. Aquela ideia, começando por captar, aquela ideia que muitas vezes muitas pessoas nos dizem que até gostavam de vir viver para a Pampilhosa da Serra, mas não conseguem porque não têm emprego ou não têm trabalho. Pois bem, aqui tem uma ferramenta e isso deixará de ser desculpa para quem quiser vir para a Pampilhosa. Porque, na verdade, com este apoio que nós estamos a dar, bem sei que não é a totalidade, também não podia ser, não é? Mas é claramente mais um mecanismo ou mais um incentivo para que essas pessoas tenham essa vontade, poderem dar o clique e dizer, muito bem, então deixem-me apostar, deixem-me criar a minha empresa, deixem-me criar o meu posto de trabalho e poder estar na Pampilhosa da Serra, obviamente em vantagens, em condições muito mais vantajosas do que em qualquer outros territórios. Por outro lado, para os comerciantes que já estão instalados, para as empresas, para as indústrias que já estão na Pampilhosa da Serra, essas obviamente que temos como prioridade também ajudá-las e sermos um parceiro ao lado deles, dentro do que é possível legalmente, e portanto também a esses temos a dizer que se quiserem melhorar o seu serviço, se quiserem fazer obras no seu estabelecimento comercial, se quiserem prestar um melhor serviço aos seus clientes, se quiserem apostar em máquinas, de modo a dotar realmente o seu comércio e a sua empresa de melhores condições, muito bem. A Câmara Municipal também é um parceiro ativo nesta aposta. E, portanto, no fundo, com o somatório destes regulamentos, estamos a falar em €500 mil, lá está o orçamento que estávamos a falar há pouco, €500 mil para dizer claramente que estão à disposição de todas estas pessoas, assim se candidatem e consigam cumprir com todos os objetivos que estão na candidatura, e acho que é
quer por um lado no apoio ao edificado, quer por outro no apoio ao empreendedorismo e às empresas, são dois bons regulamentos que podem ajudar a fazer a diferença. Portanto, eu sou um homem crente e acredito que possa vir a ajudar a fazer a diferença. Estávamos a falar em pessoas, ou melhor, estava a falar em pessoas, e por isso, em diversas ocasiões, tem também referido que a área social será uma prioridade. Como é que esta intenção se reflete na prática? Tivemos o cuidado de, ao realizar, ao perspectivar o orçamento para este ano, perceber que, sendo certo que uma fatia significativa tem muito a ver com obra, nós não podemos tirar o foco do que é o nosso principal objetivo, que é criar melhores condições para os pampilhosenses. E, portanto, percebermos que temos de estar ao lado destas pessoas, dentro da medida do possível, e ajudá-las no que é, de facto, diferenciador. Permita-me que um dos projetos que eu acho que pode vir a fazer a diferença também em muitos agregados familiares, tem precisamente a ver com a estratégia local de habitação que nós aprovámos recentemente. Estamos a falar de uma candidatura em que prevê apoiar cerca de 87 agregados familiares, 87 famílias, que são, de facto, famílias que foram identificadas pelas várias instituições do Conselho e pelas juntas de freguesia, em consonância com a Câmara Municipal, de todas as famílias que tinham condições de habitação mais degradadas, mais devolutas. E, portanto, estamos a ajudar essas pessoas a fazer estas candidaturas, precisamente para poderem ir buscar financiamento para recuperarem as suas casas. Este é claramente um dos setores que pode vir a fazer a diferença em criar melhores condições para as pessoas mais desfavorecidas. Acho que a Câmara Municipal tem que ter o objetivo e tem que ter a noção que, independentemente do que pretende fazer em projetos maiores, não podemos esquecer do pormenor. E o pormenor são todas estas situações que, sendo situações sociais mais frágeis, têm tanta ou mais importância do que qualquer outro projeto. E, portanto, essa estratégia local de habitação é claramente uma das apostas fortes que nós temos. Enfim, se lhe somarmos o facto de termos, como já há muito tempo temos, o regulamento de apoio a famílias desfavorecidas, significa, para que também toda a gente fique ciente, é um regulamento onde todas as instituições do Conselho são atores, são digamos que, pessoas que nos alertam de todas as situações sociais que estão a acontecer no Conselho, em que a Câmara Municipal financeiramente apoia essas famílias, portanto, precisamente para também sermos um parceiro dessas famílias. Se lhe somarmos o facto, por exemplo, deixe-me dar conta, que a Pampilhosa da Serra, porventura, foi dos poucos concelhos que ainda durante o ano anterior, 2022, continuámos a ter gratuitamente o transporte para todas as pessoas para a vacinação Covid. Quando, de repente, já quase que isso deixou de ser assunto, a Câmara da Pampilhosa continuou a apoiar as pessoas, precisamente nesta área social, a que ninguém ficasse em casa por falta de transporte e, portanto, todos continuaram a vir. Por outro lado, também na área social, neste caso mais dedicada às nossas crianças, o apoio que nós continuamos a fazer há muito tempo, e este ano não será a exceção, também no apoio às nossas crianças. Não só no incremento que estamos a fazer nas refeições escolares, porque, na verdade, nós temos a pagar mais para ter, um menu diferente também para as nossas crianças e, portanto, a Câmara Municipal também aí está a apoiar todos os alunos por igual. Se lhe somarmos a isso o facto de os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo também este ano já começarem a ter o lanche da manhã e o lanche da tarde, enfim, a oferta dos livros escolares e dos manuais, como já fazemos isso há muito tempo, enfim, tantas atividades que nós apoiamos as nossas crianças, precisamente para ajudá-las e tê-las mais confortáveis a elas e às famílias. O facto do regulamento de apoio, por exemplo, que continuamos a ter para todos os alunos que entram no ensino superior. Enfim, de facto, quem nos acompanha sabe que temos tido cuidado de não esquecermos e não deixarmos de olhar para todas estas questões que são tão essenciais ao bem-estar da nossa população. Por isso eu disse que este orçamento é claramente um orçamento também solidário e um orçamento que está claramente virado também para as pessoas em particular.
O último ano ficou marcado pelo regresso de grandes eventos que, entretanto, ficaram suspensos por via da pandemia. Há sempre quem considere que este investimento poderia ser aplicado de uma outra forma. O que é que acha desta reflexão ou desta opinião? Aceito, posso não concordar com ela, mas obviamente que aceito, não é? De facto, para conseguirmos descobrir qual é que é o melhor caminho em termos de divulgação do nome da Pampilhosa, enfim, queremos sempre a melhor solução. No meu entendimento e no nosso entendimento da Câmara Municipal, a aposta que temos feito acho que é concreta. Ou seja, dando o exemplo, há muitas pessoas que julgam que uma aposta turística tem que ser feita a fazer a realização de todos os investimentos físicos, de todos os equipamentos, e só depois de ter esses equipamentos construídos e realizados, então é que iríamos divulgar o concelho. É precisamente ao contrário. Não sou eu que o digo, é da escola que toda a gente sabe que o que nós temos que fazer é precisamente divulgar, promover, precisamente para que essa procura, essa divulgação potencia esta procura, e com a procura, de facto, é que depois tem que começar a haver oferta, nomeadamente no que diz respeito na parte privada, que é dessa que nós temos a falar. E, tanto, como eu já tenho dito em muitos sítios, a Pampilhosa da Serra pode não ter castelos, pode não ter mosteiros, pode não ter esse tipo de edificado e património edificado, mas tem, de facto, o que é mais natural, o que é este nosso verde, os nossos rios, as nossas serras, o nosso ar, e isso vende, não tenho dúvida que isso vende. E o que nós temos feito ao longo destes últimos tempos, a promovermos a Pampilhosa da Serra Centro da Natureza, é precisamente dizermos a todos que quem vem à Pampilhosa da Serra consegue encontrar a natureza no seu estado puro, no seu estado bruto. E isso não significa que se tenha que fazer o que todos os outros fazem. Eu também dou o exemplo que agora toda a gente acha que para fazer uma divulgação do património natural tem que haver passadiços. Porque agora houve alguns concelhos que fizeram passadiços, agora todos os concelhos têm que ter passadiços. E é precisamente ao contrário. Nós já temos os nossos passadiços há muito tempo. Estes percursos pedestres, que já foram há muitos anos utilizados pelos nossos antepassados, são os nossos verdadeiros passadiços e não precisam de ser construídos, eles já existem. O que nós temos é que lhe dar esta nova roupagem, enquanto PRs, enquanto percursos, etc., precisamente para dizer a todos que este é um produto diferenciador. Indo ao encontro da sua pergunta sobre a questão de se este investimento que se tem feito nestes eventos não é, enfim, porventura gastar dinheiro, eu diria que é precisamente ao contrário, é um investimento. Todos estes eventos, e eu recordo-me, por exemplo, desde o Festival das Caminhadas, o Walking Weekend, as noites de verão que nós fazemos em agosto, as nossas festas do Concelho, o Natal Serrano, já para não falar de uma série de eventos que nós vamos fazendo, enfim, de menor escala, mas quase durante todo o ano, fazem precisamente potenciar a vinda dessas pessoas até ao Concelho. E esse investimento que nós fazemos nestes eventos não é despesa, porque na verdade nós ao fazermos isso, não só estamos a trazer pessoas para o Concelho, como também estamos a promover a nossa marca e o nosso território enquanto Pampilhosa da Serra. E por último, importa também referir que só poderia haver, na minha ótica, poderei estar errado, mas só poderia haver, na minha ótica, este sentimento de despesismo, de estar a gastar dinheiro nestes eventos, se de facto a Câmara não fizesse investimentos em tudo o resto. Eu acho que isso não acontece. Porque o facto de nós fazermos investimento nestes eventos não significou, nem nunca significará, que ao fazermos esses investimentos deixamos outras coisas para trás. Nunca fizemos isso, continuamos a fazê-lo. Ou seja, acho que a casa bem gerida tem que dar para tudo. Sim, fazemos investimento nestes eventos, sem dúvida, mas isso não significa que deixemos outras coisas para trás. Portanto, eu acho que uma boa gestão de uma Câmara Municipal que tem esta obrigação de estar mais perto das pessoas é precisamente ter as várias leituras. Perceber que temos que olhar para um território e temos que o saber vender de uma maneira única e diferenciadora. Temos 308 concelhos a quererem fazer o mesmo, não é? Portanto, temos que perceber quem é que alcança melhor este patamar. Mas ainda que todos façamos isto, temos que perceber que temos que
enfim, chegar a contento de todos. E eu acho que dentro da nossa medida e dentro do possível, sei que o fazemos e iremos continuar a fazer o melhor que pudermos e que soubermos, com a nossa energia e com a nossa vontade de querer fazer mais e melhor. Muito obrigada, Sr. Presidente, por ter estado aqui hoje conosco. Apesar das previsões menos otimistas, esperamos que 2023 seja de facto um bom ano para todos os pampilhosenses. Foi com esta entrevista que iniciamos o nosso CCN Jornal e é também com ela que terminamos a emissão. Já sabe, regressamos à sua companhia na próxima sexta-feira, à hora habitual. A atualidade e a alma do nosso concelho, sempre consigo.